Picape Rampage, modelo que vem fazendo muito sucesso no mercado brasileiro. Agora, você sabe quais são os principais atributos que fazem o sucesso dessa picape? Existem vários, vou destacar alguns. Essa daqui é a Rebel equipada com motor a gasolina. Por conta disso, ela está entre as picapes mais rápidas do mercado brasileiro no 0 a 100 e também uma das que tem a maior velocidade final. E não é só isso não, tem muita tecnologia embarcada e também uma picape extremamente confortável. E nesse vídeo nós vamos entender por que essa picape faz tanto sucesso aí no mercado. A Rampage tem 3 versões de acabamento e 2 opções de motorização. Então começa na versão Rebel, que é essa daqui, inclusive, que tem um apelo mais fora de estrada. A gente já vê isso por conta do pneu que equipa ela. É um pneu todo terreno, justamente para ter um pouquinho mais de performance aí no fora de estrada. Aí nós temos a versão Laramie, que tem um perfil mais executivo, e a versão RT, essa sim, mais indicada aí para quem quer performance. A RT só está disponível com motorização gasolina. A Rebel e a Laramie você pode encontrar com a motorização gasolina e a motorização turbodiesel. Nosso foco aqui principalmente é a versão Rebel com motor gasolina. O principal destaque aqui é a motorização. Estamos falando de um motor batizado de Hurricane 4. É um motor 4 cilindros 2.0 turbo, injeção direta somente a gasolina. Mas esse motor produz nada menos que 272 cavalos de potência, com 400 Nm de torque, o que dá aproximadamente 41 kg de torque. Só para vocês terem uma ideia, esse motor originalmente, quando a gente viu a primeira vez ele no Brasil, ele equipa aí o Jeep Wrangler, que é um modelo bem maior e bem mais pesado aqui do que a Rampage. Então só por aí já dá para ter uma ideia de quanto esse motor faz diferença nessa picape. O câmbio da Rampage não é necessariamente uma novidade, é um automático de 9 marchas. A gente já viu bastante esse câmbio aí nos carros da Jeep e até mesmo na Fiat. Aquela composição do motor Multijet 2 turbo diesel sempre vinha acompanhada do câmbio automático de 9 marchas. Então a gente tinha isso aí na Toro, tem ainda no Jeep Compass, tem no Jeep Commander e lá no passado também a gente viu essa combinação no Jeep Renegade. Então o que a Stellantis fez? Misturou o motor do Jeep Wrangler com o câmbio automático que ela já usava nos outros carros. E essa composição ficou elogiável. Performance impressiona, essa picape faz o 0 a 100 na casa de 7 segundos e nós vamos medir isso nesse vídeo. Velocidade máxima, 210 km por hora, limitada eletronicamente. Aí pode gerar aquela dúvida, mas por que essa picape vai a 210? Se a versão RT, que tem o mesmo motor e câmbio, a Ram divulga como 220 km por hora. É fácil. Essa picape aqui tem um pneu todo terreno, que o índice de velocidade é a letra H, portanto a velocidade máxima é 210 km por hora. Assim a limitação se dá por conta do pneu. A assistência à condução é bastante completa aqui na Rampage. Essa versão já vem equipada com um radar frontal, que tem um radar eletromagnético ali, instalado na parte de baixo do para-choque. Ele trabalha em conjunto com a câmera ali no para-brisa. Por conta disso, essa picape oferece controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal com frenagem de emergência e o sistema de permanência de faixa. Não tem aqui a centralização, mas tem a permanência. E lembrando que esses equipamentos são série em todas as versões da Rampage. Iluminação dianteira 100% em LED. Então, além da assinatura luminosa, que também é o DRL, a gente tem o farol baixo, que é do tipo projetor, o farol alto, farol auxiliar lá embaixo em LED e até mesmo a luz de pisca, que é dinâmica. Então a gente tem um conjunto bastante moderno. Sempre bom lembrar quais são as vantagens da iluminação em LED. Para começar, o LED gasta menos energia, ilumina melhor, dura muito mais tempo que uma lâmpada halógena, porque a lâmpada tem filamento, o LED não tem filamento, e ele também esquenta menos. Portanto, só temos vantagem em usar o LED. A única questão é que o LED ainda é mais caro do que a iluminação halógena. Além do pneu todo terreno que ajuda no fora de estrada, também temos bons números. Ali na frente, o ângulo de entrada ou de ataque é de 25,7 graus. Quando a gente pega o ângulo central, que é da base do pneu ao meio do carro,
e a gente tem o ângulo de 23,6, ângulo de transposição para morro. A altura em relação ao solo é boa, 26,4 centímetros. E aqui atrás, o ângulo de saída é ainda maior que o dianteiro, 27,5. Esses números são realmente muito bons, mas a gente vai fazer o nosso teste para ver se na prática eles realmente ajudam. Não importa qual seja a versão da Rampage, ela sempre vem com um sistema de tração 4x4. Mas vamos entender como é que isso funciona. Normalmente, a tração acontece nas rodas dianteiras. Aí existe um sistema por embreagem multidisco que você consegue transferir até 50% da tração aqui para o eixo traseiro. Isso de forma variável. Quando você dá a partida na picape, ela já está com o eixo traseiro ligado. E aí ela faz essa distribuição dinamicamente. Existem situações, quando você está na estrada, velocidade constante, na reta, ou até mesmo na cidade, que o sistema percebe que não precisa da tração na traseira. Então ele desliga aqui a tração traseira para economizar combustível, mas toda vez que precisa, ele já reconecta aqui o eixo traseiro. E ele faz isso de forma variável, portanto não tem problema usar essa tração em piso seco, porque ele permite essa variação e não vai danificar o sistema. Curiosamente, lá dentro do carro tem um botãozinho 4x4 Low. É importante observar que esse carro não tem uma reduzida real. Como o câmbio dele é de 9 marchas, normalmente o carro utiliza de segunda a nona marcha. Inclusive quando você arranca com o carro no semáforo, muitas das vezes você está arrancando em segunda marcha. Quando você aperta aquele botãozinho 4x4 Low, o que ele faz é segurar prioritariamente na primeira marcha, que nem sempre é utilizada, e aí sim conectar o eixo traseiro já transferindo 50% de tração aqui para a parte de trás. Basicamente é isso que esse botão 4x4 Low faz. Pergunta do picapeiro raiz. Essa daqui é uma tração 4x4 raiz? Não, não é. Quando a gente pega picapes médias, normalmente a gente tem picapes com tração na roda traseira, e aí quando você liga o 4x4, que é o sistema part-time, ele liga o eixo dianteiro numa distribuição 50% fixa. Então metade da tração vai para trás e metade da tração vai para frente. Não existe variação entre os eixos, inclusive esse sistema de tração não pode e não deve ser utilizado em piso seco muito abrasivo. E aí as picapes médias também têm a reduzida, aí sim, reduzida real, que vai reduzir todas as marchas do câmbio. E aí a tração, portanto, é bastante diferente. E tem mais uma coisa que é diferente, porque a Rampage não é uma picape média, ela não é uma cabine sobre chassi. Apesar dela competir no segmento das médias comercialmente falando, ela é uma picape intermediária, né? Ela é construída num sistema monobloco, que a gente pode até dizer derivado aí do Jeep Commander que a gente já conhece. Dois pontos na Rampage que fazem bastante diferença em relação às outras picapes médias. Primeiro, suspensão traseira totalmente independente. Então, diferente das picapes médias que tem aquele eixo rígido, aqui é uma suspensão multibraço, que garante muito melhor estabilidade em alta velocidade na estrada e também maior conforto na hora de superar adversidades ou pisos ruins. Isso é imbatível na Rampage, deixando ela muito melhor que qualquer picape média. E outro ponto também que faz diferença, freio a disco nas 4 rodas. A gente conhece muita picape no mercado brasileiro que tem um sistema de freio a tambor. E aí vem aquela questão, ah, mas o freio a disco freia mais do que o freio a tambor? Não, não é uma questão de frear o carro num espaço menor. É uma questão de frear melhor por mais tempo. Então quando você coloca carga aqui atrás e vai, por exemplo, para a estrada com velocidade maior ou até mesmo descer uma serra, o freio a tambor, nesse tipo de situação, pode superaquecer mais rápido do que o freio a disco. E aí o freio a tambor perde eficiência de frenagem. Já o freio a disco consegue garantir frenagens sucessivas por muito mais tempo com maior segurança. Utilizando aqui a chave de telecomando ou o sistema presencial, são vários recursos que a gente tem aqui na picape. Para começar, ela está trancada. Pela chave de telecomando, pode apertar para destrancar, apertou e segurou, aí você consegue fazer a abertura aí dos 4 vidros, bastante útil quando se deixa a picape parada num lugar muito quente, quer entrar na picape e já ter ela ventilada.
Aqui pela chave telecomando, apertou uma vez para trancar, olha só, ele já vai trancar, rebater o espelho e também fazer o fechamento dos vidros. Mas você consegue fazer coisa aqui pela maçaneta. Vamos supor que a picape esteja aberta, com os vidros abertos também. Estou com a chave está aqui no meu bolso, eu quero trancar a picape pelo botão aqui, ó. Apertei aqui uma vez, o que ele faz? Ele vai trancar, fechar os vidros e recolher os espelhos. Para destrancar, basta colocar a mão aqui na maçaneta com a chave perto, que você já faz o destrancamento. São várias funções incluídas aqui. Outra opção é a partida remota pela chave de telecomando. Então, com a picape trancada, ela tem que estar obrigatoriamente trancada. Tem um botão aqui que você aperta 2 vezes. O que ele faz aqui? Ele dá a partida na picape. Só que quando ele faz isso, ele já aciona um sistema de ar-condicionado. Então, para climatizar o interior da picape. E mesmo com a picape ligada, sem a chave, você não consegue acessar o interior, ela continua trancada. E ainda assim, imagine que alguém viu a picape ligada, chegou aqui, quebrou o vidro para tentar levar a picape. Não tem problema, porque o câmbio vai ficar travado na posição parque. Sem essa chave dentro do carro, você não consegue movimentar a picape. Mas vamos supor que você mudou de ideia, não quer sair com a picape. Se você deixar ela ligada por algum tempo, ela vai se desligar sozinha. Mas se você quiser, basta apertar aqui uma vez o botão na chave telecomando que ele desliga o motor. Uso no fora de estrada. A Rampage pode ser muito boa para um uso leve ou moderado, mas não é muito indicada para o uso pesado. Por quê? Questão relacionada a ponto de ancoragem. Aqui atrás, o ponto de ancoragem fica aqui atrás dessa peça, inclusive esse ganchinho aqui vem junto com o carro. Mas vocês podem ver que não é assim um super gancho. Então, se a Rampage atolar, você vai usar aquele ponto ali para conseguir puxar ela para fora do atoleiro. Mas até pela peça e o desenho dela, dá para imaginar que não é uma peça assim tão resistente. Então, aqui atrás, se você tiver que puxar a Rampage, pode ser um pouco complicado nas condições mais extremas. E o ponto de ancoragem dianteiro? Essa peça vem junto com as ferramentas do carro e segundo o manual, ela é para ser usada aqui na dianteira. Só que o manual não fala exatamente onde você põe essa peça. A gente imagina que seja aqui, tirando essa capa. Porém tem uma peça aqui que a gente não consegue movimentar ela para conseguir colocar o ponto de ancoragem. Imaginamos que seja nessa posição, porque nós não encontramos outro lugar para poder fazer a fixação dessa peça. Então a gente vai perguntar aí para o pessoal da RAM e da Stellantis como coloca esse ponto de ancoragem, mas mais uma vez, não é a melhor solução para o off-road pesado, onde você pode precisar de pontos de ancoragem. Aqui atrás o conjunto é 100% iluminado em LED. Então a gente tem iluminação de lanterna, luz de freio, luz de pisca e luz de ré. Detalhe é que isso aqui é uma espécie de easter egg, vocês podem ver, parece a bandeira americana, né? Iluminação de lanterna. E quando você acende a luz de ré, aqui fica branco, dá até para ver as estrelinhas que tem aqui. Muito legal. E a gente também tem a iluminação de placa com LED nos dois lados para iluminação, mostrando que foi feito aí um trabalho para deixar o conjunto aqui atrás bastante moderno. Tem um detalhe aqui que não agrada tanto. No meio da lanterna, você tem esta parte aqui opaca, inclusive numa cor que parece um vermelho desbotado. E por que que nós temos isso aqui? Aqui existem radares nos dois lados que são utilizados para o indicador de ponto cego e até mesmo o alerta de tráfego cruzado traseiro, que é de série aqui nessa picape. É um equipamento muito importante que faz diferença, mas o acabamento que foi utilizado aqui certamente poderia ser mais bonito. Aqui atrás a gente observa mais algumas coisas. A câmera de ré, que fica aqui na maçaneta para abrir a caçamba, os 4 sensores de estacionamento no para-choque, inclusive o para-choque com 2 níveis aqui para você conseguir acessar a caçamba. E uma curiosidade, quando você olhar a Rampage e ela tiver duplo escapamento aqui atrás, é um motor 2.0 a gasolina. Quando tiver apenas um escapamento aqui atrás, você sabe que é a motorização diesel. Tem mais, que na chave de telecomando tem um botãozinho que você aperta 2 vezes e olha só, ele destranca a tampa da caçamba que abre com suavidade.
ela abre com suavidade por conta daquele amortecedor ali do lado, né? E isso acaba sendo um diferencial, porque muitas picapes não têm um sistema de amortecimento, ou é um sistema de amortecimento que mesmo com ele a tampa acaba desabando e fazendo aquele baita barulho. Aqui é diferente. E tem mais. Todas as versões, elas vêm sempre com protetor de caçamba incorporado. Essa daqui já está, por exemplo, com a capota marítima. Mas vocês podem ver que nesse ponto a Ram caprichou no nível de equipamentos. A caçamba, além da iluminação em LED para iluminar o compartimento, ela tem uma capacidade volumétrica de 980 litros. Agora, capacidade de carga, olha a curiosidade. A versão a gasolina é homologada para uma capacidade em torno de 750 quilos. Mas quando a gente vai na versão diesel, aí a capacidade de carga é de 1.015 quilos. Por que isso acontece? Na prática, a verdade é que picape para ser a diesel no Brasil tem que ter capacidade de carga acima de 1.000 quilos. Por isso que a diesel tem essa capacidade. Agora, será que realmente existe diferença técnica entre essa gasolina para diesel? Essa é uma pergunta que fica no ar, né? A Rampage sempre sai equipada com conectividade de fábrica. Ela traz uma linha da TIM onde você consegue interagir com a picape através de um aplicativo para smartphone. O aplicativo é o Uconnect, que tem para Android ou para iOS. Esse aqui é o aplicativo. Pessoal, a gente já viu esse aplicativo antes. Na Fiat chama Connect Me e na Jeep chama Adventure Intelligence. Aqui na Ram chama Ram Connect. Mas as funcionalidades são basicamente as mesmas. Então a gente tem aqui a indicação da picape, o nível de enchimento do tanque, projetando a autonomia estimada. Aqui você consegue ter o relatório do carro, se tiver alguma anomalia, ele vai informar você nessa parte. Você também pode destrancar, trancar, fazer a partida remota, desligar ou acionar a buzina para localizar o carro. Você também tem a possibilidade de localizar a RAM. E tem mais, alertas de condução, que você pode programar uma velocidade, toda vez que o carro passa daquela velocidade você é informado, um horário de utilização e até mesmo o perímetro, se o carro entrar ou sair desse perímetro você é avisado. Aqui em cima você tem justamente as informações dos usos que você fez, até mesmo com histórico. Então, você quer saber mais sobre esse aplicativo? Basicamente, é ver no nosso canal aí a matéria que a gente fez, ou com a Adventure Intelligence, ou com o Connect Me, que as funções são praticamente as mesmas aqui na Rampage. Equipamentos que são série em todas as versões da Rampage. Banco do motorista tem todos os ajustes elétricos. Então você tem aqui, ó, inclinação do assento, a altura do conjunto, distância e inclinação do encosto. E até mesmo o ajuste lombar, que você consegue subir e descer. Também volante, é manual, mas você tem ajuste de profundidade e também de altura. E para máximo conforto, ajuste de altura do cinto de segurança. Quais são os opcionais aqui? Pois bem, sistema de som Harman Kardon é um opcional, que também está junto com a iluminação em LED aqui no painel e o banco do passageiro com ajuste elétrico. Esses três itens são opcionais aqui nessa versão da Rampage. Acabamento aqui da Rampage, parte superior da porta, material aqui acolchoado. Aí você tem aqui um material em plástico com bom acabamento. Aqui já é aquele plástico um pouco mais rústico. Aqui temos o couro acolchoado e couro acolchoado. E o plástico rústico aqui embaixo. Espaço para guardar algumas coisas e esse espaço aqui. O ideal é garrafa, mas eventualmente até você consegue colocar uma lata aqui. Trancamento das portas, simples toque para abertura e fechamento de todos os vidros, controle dos espelhos, inclusive com a função de rebatimento. Quando a gente acompanha aqui dentro, mesmo material ali da porta, a gente vê aqui na parte do painel, também a parte superior acolchoada, temos couro nessa porção e aqui embaixo é aquele plástico um pouquinho mais simples. Temos aqui o controle dos faróis, luz auxiliar dianteira, iluminação da caçamba, altura do facho do farol e o dimer do painel aqui na Rampage. O volante é aquele que a gente já viu várias vezes em carros da Fiat ou até mesmo em modelos da Jeep. O que muda aqui é a parte central, que obviamente vai ter aqui o símbolo do carneiro da Ram. Mas nós temos aqui os controles do lado esquerdo para o computador de bordo, atender e encerrar a chamada do telefone, mudar a configuração do painel. Desse lado aqui nós temos o controle de cruzeiro, inclusive com a distância em relação ao veículo da frente, os pedal shifts para você interagir com a troca de marcha, e aqui atrás do volante, dos dois lados, você tem esses botões para interagir com as funções aí da central multimídia da parte de áudio.
Espaço no banco traseiro. Deixei os dois de forma confortável para eu sentar lá. Do meu joelho ao encosto do banco eu tenho aqui aproximadamente 3 dedos. Movimentação de pés não é tão generosa assim. Então não chega a ser espaçoso, mas se a gente comparar com outras picapes não está muito diferente. A gente também tem aqui atrás esse descansa-braço camoteável com 2 porta-latas, uma coisa importante. Saída de ar-condicionado para o banco traseiro e aqui 4 portas USB, 2 do tipo C e 2 do tipo A para carregamento de dispositivos. Tem porta-revista aqui nos 2 bancos, alça de segurança aqui no teto, tem também o ganchinho para você poder pendurar cabide e luz de leitura, iluminação aqui dos 2 lados. Se a gente comparar com outras picapes, certamente essa aqui fica da média para cima, considerando o universo de concorrentes. Console central, descansa-braço acolchoado, quando você levanta ele, porta-objetos, aqui 2 porta-latas com a base emborrachada, com a possibilidade de você retirar a tampa e ter espaço adicional para guardar mais algumas coisas. Aí nós temos um carregador de celular por indução, que inclusive tem uma saída aqui ventilada, quando o ar-condicionado está ligado, ele refrigera aqui o smartphone durante o carregamento. Porta-objetos aqui desse lado. Aqui embaixo, mais um porta-objetos, inclusive aqui com 2 portas USB, uma do tipo A e uma do tipo C para carregamento de dispositivos. Aqui na parte de cima, o seletor do câmbio, freio de estacionamento eletrônico, função hold, que quando você está dirigindo o carro, ele mantém o freio acionado quando você tira o pé do freio, programa de estabilidade, controle de descida e aqui o acionamento do 4WD Low, que conecta o eixo traseiro e mantém o carro preso em primeira marcha para dar um pouquinho mais de tração no fora de estrada. Central multimídia. Lembra aquela que a gente já viu, por exemplo, no Jeep Commander, porém aqui ela tem uma tela maior. Essa é a tela inicial que, inclusive, se você quiser, você pode fazer personalização dos itens que você quer na tela inicial. Aí aqui do lado você tem menus rápidos, com a função de áudio, controle do ar-condicionado, que pode ser feito pela tela ou por essas teclas físicas aqui na parte de baixo, inclusive ar-condicionado digital e automático de dupla zona. Aí a gente tem aqui mapa de GPS embarcado, esse aqui é um mapa muito legal da TomTom, inclusive com indicação de trânsito em tempo real. Aqui você tem os aparelhos conectados, inclusive com a função de Android Auto e Apple CarPlay sem fio e a possibilidade de você deixar 2 aparelhos conectados simultaneamente pelo Bluetooth. Nesse menu você tem várias configurações do carro, então quando você clica aqui em configurações, você consegue ver uma série de coisas como sistema de assistência à condução e várias outras funções do carro e até mesmo da central multimídia. E aqui você tem um ícone que separa por menus as funções principais da central. Então você tem mídia, a parte de conforto, navegação, telefone, veículo, sistema e outras funções. Alguns aplicativos embarcados, como por exemplo, o aplicativo de meteorologia que mostra exatamente a previsão do tempo na região que você está. Hora da gente dirigir a Rampage. Antes, essa aqui é a chave. Como vocês podem ver, tem várias funções, né? Tem a função aí de partida remota, também a abertura da tampa da caçamba e é presencial. Só precisa estar aqui dentro para a gente poder dar partida por botão. Vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada. Vamos ver como é que a Rampage se comporta aqui nessa situação. Alinhar primeiro com os tachões. Bom, suspensão bastante consistente. Para uma picape, eu diria que a suspensão até é relativamente confortável, principalmente se a gente comparar com as médias, mas o isolamento acústico aqui dentro não é aquilo tudo, tá? Deixou passar aí um pouquinho de ruído, tanto de conjunto de suspensão como de acabamento aqui dentro. Vamos lá, primeira lombada agora, 30 por hora, vamos ver como é que ela se comporta. Muito fácil e muito confortável, né? Esse é o ponto. Ela é extremamente confortável nessa situação. Segunda lombada, 30 por hora, vamos lá. Também muito fácil e muito confortável. Esse é um diferencial da Rampage, né?
Ela tem uma suspensão extremamente confortável por conta da suspensão traseira totalmente independente. Isso ajuda e ajuda bastante. Piso desnivelado, vamos ver o isolamento acústico. Bastante conforto. Terceira lombada, 30 por hora, foi brincadeira de criança. O único porém aqui é que o isolamento acústico poderia ser um pouco melhor. Quarta e última lombada. Ela tira de letra os obstáculos. Então você une aqui um conforto digno de automóvel sedã com a capacidade de uma picape que tem muita mobilidade. Manobra aqui de fim de rua, já no nosso ponto de referência parado. Vamos lá, vamos virar o volante. Uma volta, pouquinho mais que uma volta e meia, e o volante é leve. Bastante confortável também para fazer manobra. Vou até encostar aqui o pneu na guia. Ó, tive a sensação de agora, ó, sensor de estacionamento dianteiro, não tem câmera dianteira, uma pena. A hora que encostou o pneu na guia é que ela virou os 90 graus. Vou voltar aqui um pouquinho para ter segurança, para poder desvirar o volante. A gente tem a câmera de ré com a linha de guia dinâmica, inclusive tem o tracejado aqui, caso você tenha um engate, fica bastante fácil para você ver o ponto do engate. A câmera tem uma boa resolução, mas só tem câmera de ré, né? Vamos concluir a manobra. Ó, o espaço na rua é quase um espaço de picape média. Não chegou a usar toda a rua, mas eu parei aqui bem do lado esquerdo da rua, né? A gente consegue ver pela imagem dianteira. Então ela usa bastante espaço. Eu sinto falta aqui de uma câmera 360. Num carro desse porte e desse preço, poderia sim ter a câmera 360. E a retomada de velocidade 60 a 120, ar-condicionado ligado no nosso mesmo ponto aqui da rodovia. Como é que é? Eu acho que vai bem, porque esse motor tem um bom desempenho. Mas vamos ver aqui na prática, né? Vamos reduzir primeiro 60 por hora. 60 certinho, agora vamos pisar tudo. Resposta rápida do câmbio, 80, 90, 100, 110, 120. Eu gostei. E vocês? Aceleração de 0 a 100 aqui com a Rampage. Vou colocar na condição mais esportiva. Para isso eu vou desligar o ar-condicionado e acionar aqui a tecla Sport. Ó, dá até uma mudadinha lá no painel. Modo normal e o modo Sport. Vamos ver o que acontece. Largadinha estolada como sempre. Estolando, saindo. Ela é rápida, hein? E olha só, 0 a 100 em 7,51, nada mal, hein? Agora no modo normal, ar ligado, vamos ver o que acontece. Será que muda bastante? Descobri. A saída dela é forte, é muito boa. Não canta pneu, nada. E olha só, o 0 a 100 baixou, 7,33. Ainda assim, ela é bastante rápida. Aproveitar agora para testar as assistências à condução numa viagem que eu vou fazer aqui de Itu para São Paulo. Lembrando, né, você pode configurar essas assistências pela tela da central multimídia. Então, vindo aqui no ícone da picape, depois você tem aqui configurações, segurança e assistência de direção. Primeira coisa, frenagem automática, né? Você está vendo que a sensibilidade do alerta está perto. Eu vou mudar para longe, até para uma questão de segurança. Alerta de colisão frontal ativo. Você pode ter ele desligado, apenas aviso, ou alerta mais a frenagem. No caso aqui, alerta mais a frenagem. Outra coisa, alerta de saída de faixa. Então você pode colocar ele para atuar de modo mais antecipado, mediano ou mais tardio. Eu vou deixar aqui em cedo. E intensidade do alerta de saída, baixo, médio ou alto. Eu vou deixar no alto. A gente também tem aqui os sensores de estacionamento, que no caso eles já estão acionados, visual e sonoro. E até mesmo um alerta de ponto cego. Aqui ele pode estar desligado, só as luzes, luz e som. Eu vou deixar luz e som. Então, como vocês estão vendo, a gente configura essas coisas. Outra coisa, aqui no console, você tem esse botãozinho aqui, que no caso ele está aceso, que ele está desligado o sistema de aviso de saída de faixa. Tem até uma indicação aqui no painel em amarelo. Eu vou ligar aí o sistema. E você também tem aqui na picape uma tela que é dedicada para o assistente. Quer dizer, esse painel aqui já é bastante completo por si só, né?
mas você consegue ter aqui uma informação, olha só, do assistente. Então com essa tela aqui, você consegue ver exatamente o que está acontecendo em matéria de assistência. Fazer uma viagem aí de aproximadamente 80 quilômetros. Vamos dar uma olhada como é que está o consumo aqui da picape. Vou acessar aqui o computador de bordo. Então olha, eu tenho uma média dos últimos 184 km que está em 10 km por litro. Essa daqui eu vou zerar. Então a gente vai começar aqui do zero para fazer a média de estrada e até mesmo de cidade. E essa outra acumulada de 451 km com uma média de 8,3. Vamos ver como é que ela vai se comportar primeiro só na estrada. E o alerta de colisão frontal funciona bem? Eu coloquei ele no modo mais sensível. Caminhão ali na minha frente, vamos ver? Vamos lá. Vou acelerar contra o caminhão, vamos ver o que acontece. Olha só, mesmo o caminhão mudando de faixa, vocês perceberam que ele foi sensível o suficiente para perceber bem antes, né? E aí você consegue configurar pela tela da central, se você quer uma sensibilidade maior ou menor. Lembrando, ele só vai interferir no alerta. A frenagem, a configuração da central não muda nada. Temos aqui também o sistema de permanência de faixa. Lembrando que esse sistema ele não centraliza a picape na faixa, ele tem apenas a permanência. Dependendo do ajuste que você faz na central, ele quase centraliza. Eu coloquei ele para ficar bastante sensível. Então, o sistema já está funcionando. A gente consegue ver a indicação ali no painel. Estou aqui numa subidinha que tem uma curvinha leve. Vamos deixar ela, vou forçar ela para fora da faixa, olha só. Olha lá, atuou no volante, trouxe para dentro da faixa. Vamos forçar de novo. Novamente fez a atuação, agora vamos forçar para o outro lado. Olha aí. Não chega a ser um centralizador, mas quando você coloca de forma mais sensível o sistema, ele até consegue manter dentro da faixa de uma forma mais precisa. Mas aí, lembrando, ele vai ficar batendo na faixa de um lado para o outro e se você ficar muito tempo sem colocar a mão no volante, o sistema desativa. E para uma viagem bem mais agradável, você tem duas opções aqui. Você pode usar o limitador de velocidade, isso é muito bom para usar dentro da cidade. Você vai programar a velocidade, a picape só vai acelerar até a velocidade que você programou. Mesmo você pisando no freio e acelerando, ela vai manter a velocidade que você vai acelerar até a velocidade que você programou. Mas e se eu precisar fazer uma ultrapassagem, alguma coisa assim? Você dá um kickdown, ele desabilita momentaneamente esse sistema. E além disso, você também tem aqui o controle de cruzeiro adaptativo, né? Esse daqui você vai programar uma velocidade, vai ativar ele, vai programar uma velocidade. Vou colocar aqui 120 por hora, que é o que essa rodovia que eu tô permite, de velocidade máxima, e vai escolher a distância que você quer em relação ao veículo da frente. Ó, você tem ali 4 níveis diferentes. Vou colocar aqui no nível mais próximo. E agora ele vai ficar na velocidade ou na distância que eu escolhi o resto da viagem. Mas o sistema de permanência de faixa, fica bem tranquilo viajar aí com a Rampage. E como é que tá aqui o nosso consumo? Bom, até aqui foi uma viagem bem tranquila, viagem normal de estrada, sem trânsito, sem nada. 44 quilômetros eu consegui a média de 10 km por litro, que ficou acima do número declarado pelo Inmetro, que é 9,7. Foram 28 minutos de viagem. Só que agora tem mais 34 quilômetros até o destino em São Paulo. E para variar, Castelo Branco parada, né? Então nós vamos pegar um trânsito considerável. O GPS embarcado do carro, né, que tem indicação de trânsito em tempo real, está dizendo que a gente vai levar 57 minutos para fazer esses 34 quilômetros. Então vai ser uma situação, digamos assim, quase que bem urbana mesmo. Vamos ver o quanto que vai mexer na média, né? Agora está com 10, vamos ver com quanto chega lá no destino. Recurso muito importante que você tem aqui na Rampage, né, é o controle de cruzeiro adaptativo com Stop and Go. A gente está aqui no trânsito pesado, olha só, estou usando o recurso. Andou o carro na frente, eu aperto aqui o botão Res, que é o resume, no volante. Ele acelera automaticamente, ó. Agora vai parar o trânsito, não preciso pisar no freio nem nada. E ele vai fazendo aí a função do Stop and Go. Isso é possível porque, como a picape tem o freio de estacionamento elétrico, né, isso é um dispositivo que você precisa ter para ter a função do Stop and Go. Não tem o centralizador de faixa, mas tem o sistema de permanência, né? Em algumas velocidades mais baixas ele não funciona. Mas de toda forma,
nesse trânsito pesado que a gente está pegando aqui agora na Castelo Branco, rotineiramente de manhã cedo é sempre assim, é muito melhor ter o recurso do Stop and Go do que não ter. Isso faz bastante diferença para quem pega bastante trânsito pesado. Dá uma conferida aqui na média. A gente rodou aí 61 quilômetros, né? A média está em 9,5, então não caiu tanto assim a média, 1h03 de viagem. Só que para o meu destino ainda faltam 17 quilômetros e está indicando que a gente vai levar ainda mais 26 minutos. Quando a gente pega a acumulada, 8,5, o que é melhor do que a declarada pelo Inmetro, né? 9,7 na estrada e 7,9 na cidade. Então eu tô com 8,5 na média histórica com 512 km. Claro, tem uma parte expressiva de estrada aqui, mas ainda assim, ela está sendo mais eficiente do que diz o Inmetro. Resultado final aqui do nosso consumo, 76 km percorridos, 9,4 km por litro. Eu gostei da média apesar do trânsito que eu peguei. É uma viagem que normalmente seria feita em 1h10. Levei 1h35, então foi um pouquinho de trânsito. Quando a gente olha no acumulado, 528 km, média de 8,5 km por litro, 15h23. Nos dois casos aqui, a gente tem aí números, no caso de estrada, um pouquinho abaixo do Inmetro, porque a gente pegou trânsito, mas no acumulado, acima do Inmetro. Então, de forma geral, eu gostei aí da parte de eficiência de consumo da Rampage, considerando o desempenho dela. O painel da Rampage é muito completo, você controla tudo aqui pelos botões do lado esquerdo do volante. Então vamos lá, são vários menus, começando por esse daqui que é o marcador clássico, aí você aperta o OK e segura, ele vai para uma exibição ali digital, mostrando o contagiros ali na parte de baixo. Aperta o OK de novo, segura, ele volta para o clássico. Sistema de assistência à condução. Desceu um menu, aí você tem aqui o econômetro, vários indicadores que são importantes, né? Ó, temperatura da refrigeração, do câmbio, do óleo, pressão do óleo, tensão da bateria. Esse aqui é extremamente útil, né? A tensão da bateria, para você saber se a bateria está com uma boa vida útil, né? Com o carro desligado, ela tem que estar acima de 12 volts. Se estiver abaixo, você pode estar tendo problema com a bateria. E com o carro ligado ali, você tem ali uma tensão ali na casa de 14,5, 14,7 volts. Se estiver muito mais alta, pode ter problema no alternador. A gente também tem aqui indicação de pressão dos pneus e a função do start-stop, né? Quando você está com ele acionado, ele vai indicar aqui. Aí você tem o computador de bordo A e B, informação de áudio. Se tiver alguma anomalia no carro, é nessa opção aqui no menu mensagens que vai aparecer. E você ainda tem a possibilidade aqui de fazer algumas configurações do painel. Então na parte superior ali do painel você consegue escolher o que você quer exibir. E você ainda tem algumas configurações do próprio veículo que você pode fazer aqui. Então o que a gente percebe é que é um painel extremamente completo e muito simples de ser utilizado. Tudo aqui com botõezinhos do volante. Aproveitando a oportunidade aqui da matéria da Rampage Rebel com motor a gasolina, pessoal, a gente teve a oportunidade de falar com o executivo da marca, inclusive num rápido test drive que a gente fez com a versão Laramie, só que com a motorização turbo diesel. Vamos ver como é que foi esse rápido teste. Bom, pessoal, agora eu estou aqui na Rampage com a motorização diesel. Aqui ao meu lado o Vitor Bonenberger, que é o responsável pelo marketing de produto da Rampage. Olha aí, a pessoa que conhece tudo de Rampage, que vai bater um papo com a gente vai andar aqui numa pista de 4x4 agora. Estamos inclusive com um instrutor aqui dentro que vai orientar a gente para esse tipo de utilização. Mas vamos lá, primeira coisa que eu preciso perguntar para o Vitor, vocês já conhecem aí a Rampage com a motorização gasolina, né? O Hurricane 4, que veio do Jeep Wrangler, um carro mais pesado, então a gente tem ali um nível de potência, 272 cavalos, 400 Nm, e agora a gente vai andar na Rampage Diesel, que é um motor 2.0 turbo multijet 2 que a gente já conhece de outros carros da Stellantis, né? Por exemplo, o Commander, né? Tem esse motor, o TD380, e tem esse motor em outros veículos com um pouquinho menos de torque, TD350, que é o caso de Toro, é o caso de Compass. Mas vamos lá, aqui está o 380. Então a primeira coisa que eu preciso perguntar para o Vitor, dúvida de vocês, né? Por que que nesse caso aqui da Rampage, normalmente quando a gente vê no mercado, a gente vê picapes diesel na concorrência com mais potência e torque do que os motores flex. E aqui vocês fizeram o contrário. Qual é a ideia, Vitor?
Bom, como picape, a gente precisava, obviamente, de um motor turbo diesel que entregasse potência, torque e que trouxesse também um excelente consumo, que é algo esperado pelo cliente do motor diesel. Além disso, a gente queria trazer também uma pegada esportiva na nova Rampage. Então, um motor que a gente achou que casaria muito bem com esse projeto, né, esse novo projeto que foi a nova Rampage, que é a nova Rampage, seria o motor gasolina. Então a gente trouxe a esportividade, com uma pegada bem forte, que te entrega bastante no turbo gasolina, e aqui nessa turbo diesel a gente tem muito torque, capacidade de carga, um excelente consumo e uma autonomia impressionante. Então acho que a gente fez aqui uma excelente combinação de fatores, e tem algo também interessante: a entrada da gama na Rampage passa a ser o diesel. Então a gente, com esse posicionamento, a gente espera também vendas significativas com a motorização turbo diesel. Então deixa eu ver se eu entendi direitinho aqui. Além da diesel ser um pouco mais acessível do que a gasolina, aqui a gente tem o fator de economia. Então o motor diesel ele consome menos, e até mesmo em condições mais difíceis, no final do mês ele vai ter um consumo menor que o gasolina, é isso? Melhor que o gasolina, é isso, exatamente. A gente tem aqui um tanque de 60 litros, um consumo, por exemplo, na estrada declarado de 12,4 km por litro. Obviamente, se você andar em condições melhores, você vai ter um consumo até melhor que o declarado, e isso no final te dá uma excelente autonomia sem custar tanto para o seu bolso. Tá vendo, pessoal? Isso é uma das coisas legais aí da motorização turbo diesel. Por quê? Quando você dá pedal no motor gasolina, né, o consumo vai lá em cima. No diesel, apesar de aumentar o consumo, ele aumenta menos do que no gasolina. Então você controla mais aí o uso, digamos assim, no final das contas, com o diesel, né? Bom, é esse caminho aqui que a gente vai pegar para ir lá pro evento? Sim, seguimos em frente. Ó, já vamos aproveitar para falar uma coisa legal da Rampage, que isso é um diferencial, né? Ela é uma picape intermediária, ela não é necessariamente uma picape média. A gente sabe que ela é construída com um conceito monobloco, não é uma chassi cabine. Mas uma coisa muito legal na Rampage é a suspensão traseira totalmente independente, né? Isso garante um nível de conforto muito superior a qualquer média, né? E sem abrir mão da capacidade de carga. Esse carro aqui tem uma capacidade de carga de 1.015 kg. Bom, na gasolina é a mesma capacidade de carga ou muda? Como é que funciona? Muda. Na gasolina, a gente tem 750 kg de capacidade de carga, até mesmo porque o consumidor da gasolina ele não carrega tanto peso quanto o consumidor que procura um carro a diesel, uma picape movida a diesel. Então tá aí um outro motivo para motorização diesel, né? Você tem um pouco mais de capacidade de carga nessa opção aqui, né? Correto. Lembrando, né, pessoal, a motorização diesel ela está disponível em duas configurações, né? Seja na Rebel e na Laramie. Exatamente. Agora, além dos detalhes estéticos que mudam, né? Essa aqui que a gente está dirigindo aqui, a Laramie, que tem os detalhes mais cromados e tudo mais, tem uma diferença de pneu, porque a Rebel tem um pneu todo terreno e aqui é mais um pneu de estrada. Por que essa diferença? O pneu mais de estrada ele te ajuda a reduzir o consumo de combustível e aumentar até a sua autonomia aqui nesse caso. Então, sem perder a capacidade off-road, obviamente, e o look que a gente queria também com o pneu todo terreno na Rebel combinaria com o carro. Aqui a gente tem uma roda maior, uma roda de 18 polegadas diamantadas, com um pneu também que te permite andar em um terreno terroso ou na estrada. Por exemplo, a gente está andando na terra agora. Bom, então, só para ver se eu fiz aqui a interpretação correta. Para quem vai fazer mais um uso fora de estrada, melhor a versão Rebel. Por causa do pneu todo terreno. Todo terreno. Agora, se o uso é prioritariamente na rodovia, até para uma questão de conforto, ruído e performance, aí você tem a opção da Laramie, que vai te trazer um pneu mais indicado para esse tipo de situação. Tá correto, Jorge. Olha aí, então pessoal, vocês estão vendo que o cliente pode escolher, né, de acordo com o tipo de utilização. Se é mais terra, você tem uma opção que é a Rebel, se é mais estrada, você tem a opção que acaba sendo a Laramie. Agora, um outro detalhe importante que eu quero entender nessa história toda é assim, vocês têm hoje uma grade que é bem variável, né? A gente tem um motor gasolina que vai da Rebel até a RT. Correto. E aqui na diesel só na Rebel e na Laramie. E por quê? Qual que é a ideia? Por que a RT não traz a motorização diesel?
Bom, a RT, para quem não conhece, significa Road and Track. É uma herança da Dodge. Então a Ram se separou da Dodge em 2009. Hoje a Ram é a marca de picapes do grupo Stellantis. E a gente trouxe uma pitada da esportividade da nossa história da Dodge na versão RT. Então a RT ela só tem a configuração gasolina pela performance do motor gasolina e toda a calibração feita especificamente para RT. Quando eu falo de calibração, eu estou falando de calibração do motor, estou falando de calibração da direção elétrica, estou falando de tuning de suspensão. A RT tem uma suspensão mais baixa do que as demais versões e ela entrega também o melhor 0 a 100 e a maior velocidade. Estou falando de um 0 a 100 em 6,9 segundos e uma velocidade máxima de 220 km por hora só na versão RT. Tá vendo, pessoal? Tem uma explicação, tá vendo? A RT tá mais focada na questão da performance, enquanto que as outras versões ela tem mais um misto aí de utilização de trabalho e lazer. E agora, para onde a gente vai aqui? Vamos em frente, pegamos aqui a via para nós darmos início ao nosso trajeto. Ok, vamos lá. Tem vários obstáculos aqui onde a gente vai aproveitar para falar um pouquinho da capacidade de fora de estrada. Aliás, a capacidade de fora de estrada, de todas elas é a mesma? Como é que funciona? Com exceção da RT, Rebel e Laramie possuem os mesmos dados. Então, só a RT que muda um pouco por questão da performance, né? Exatamente. Mas a Rebel e a Laramie, quer seja gasolina, quer seja diesel, elas vão ter as mesmas capacidades, muito próximas. Muito próximas, com exceção da gasolina, que a gente tem um ângulo de saída um pouco menor. Olha aí, tá vendo, pessoal? Importante isso. E agora, para onde a gente vai? Continuamos reto aqui, o início do nosso traçado é exatamente aqui na nossa esquerda. Aqui, essa aqui, né? Esquerda aqui. Okay. E agora? Vamos em direção à inclinação lateral. Tá? Ok. Que ela se faz ao lado do nosso King ali. Bom, vamos aproveitar aqui. Qual que é a capacidade máxima de inclinação lateral dessa picape? A gente vai fazer um exercício aqui de 40 graus? 45 graus. 45 graus. Até bastante. Você vai ver que ela passa com tranquilidade. Uma coisa legal aqui, pessoal, é assim, só tem um botão aqui 4x4 low, né? E normalmente a gente vê nos outros carros da Stellantis que tem um botão para ligar o 4x4, além do low. Por que isso acontece aqui, Vitor? Aqui a gente tem um sistema que é inovador para a nossa gama. A gente tem um 4x4 automático. Hoje, na gama das picapes Ram, o 4x4 está disponível na Ram 1500 Limited. E todas as versões da Rampage vêm com o sistema 4x4 Auto. Tá. O sistema 4x4 Auto, ele sempre vai partir com os dois eixos. Você já ligou o carro, já está conectado os dois eixos. Exatamente. Então assim, a gente vai entrar aqui no obstáculo sem precisar apertar nada, já tem 4x4. Já tem o 4x4. Ele vai medir as suas condições de rodagem, velocidade, os ângulos que seu carro está, onde sua picape está, e se ele julgar que naquele momento você não precisa da tração nas 4 rodas, ele vai desligar a tração traseira. Para economizar combustível. Também. Então é por isso que não tem um botão para ligar o 4x4, já sai 4x4. Já sai 4x4, sempre arranca 4x4. Bom, então vamos lá, vamos nos posicionar aqui para a gente poder pegar essa imagem, inclusive, da parte de fora aqui da picape. Bom, vamos acessar aqui o obstáculo, pessoal. Então, off-road sempre devagar, tá? Nunca muito rápido. Pode parar por completo nesse momento, volante reto. E aí você começa a entender ao seu lado esquerdo o ângulo que você já se faz presente. E começa a trabalhar de forma bem gradual, direita, bem suave. Subir um pouquinho mais. Sim. Buscar o limite. Mantendo reto. Ok. Perceba que ela continua, não movimente o volante de forma agressiva, sempre com movimentos bem suaves, porque durante o percurso nós podemos ter um ângulo que se muda repentinamente. Então, a cada situação, vá fazendo leitura e entendendo como o conjunto está te entregando a capacidade de transposição. Legal? Inclinação lateral. Inclinação lateral. Que passou aqui, como vocês viram, bastante tranquilo, mesmo não usando o pneu todo terreno, não tivemos problema nenhum para passar o obstáculo. Bom, pessoal, agora a gente vai acessar aqui qual que é o ângulo de entrada aqui? 25,7. O que é um ângulo de entrada bom, até para uma picape intermediária, tem até picape média com um ângulo menor que esse. Bom, aqui nesse exercício, a gente pode entrar com o 4x4 normal ou vamos usar mais algum outro recurso? Vamos entrar com o recurso do 4x4 reduzido, Ok. que através de uma única operação a gente disponibiliza o carro
a nos entregar uma qualidade extremamente eficiente de tração. E aqui eu não quero que você embale o carro, eu quero que você traga o carro numa condição de estresse. Mesmo assim, você vai ver a facilidade que nós conseguimos romper o obstáculo na nossa frente. Lembrando uma coisa importante, ó, eu estou procurando as valas, eu vou parar no meio só para a gente esclarecer uma dúvida. Esse carro não tem uma caixa de redução, né? Na verdade, ele, quando você aperta o 4x4 reduzido, ele bloqueia o carro na primeira marcha, tá correto? Tá correto. Então, pessoal, o que acontece? Normalmente esse câmbio aqui, ele usa de segunda marcha para frente, certo? Exato. Aí quando ele precisa de mais força, você aperta aqui o 4x4 reduzido, não é uma caixa de redução, mas ele prioriza a primeira marcha, de acordo? Correto. E deixa a tração permanentemente bloqueada. Exatamente. Então, ó, paramos no meio, vamos sair agora. Tem o auxílio de partida em rampa, então você consegue ver que ó, ela não escorrega. Eu tiro o pé do freio, acelero, eu tenho tempo para sair sem o problema da picape escorregar. Mais uma vez, a gente não está aqui com o pneu todo terreno, estamos usando um pneu de asfalto que está indo numa boa. Aliás, o ângulo de transposição dessa picape de quanto que é? 23,6. Também um número bom. E a altura em relação ao solo dela, qual que é? Paramos por completo. 26 centímetros. 26 centímetros, então como você consegue ver, ela consegue fazer aí o obstáculo numa boa. Agora, tem um botãozinho aqui que é o controle de descida, correto? Correto. E esse botão, ele vai nos auxiliar em terrenos com declive bastante acentuado, desde que nós entremos com 3 graus de inclinação. Ok. Entremos com 3 graus de inclinação, paramos o carro Para ele reconhecer. Ele faça o reconhecimento do nosso ângulo de inclinação e ele adota de 1 a 3 km por hora e vai fazendo a leitura consequente. Eu peço para que você pare por completo. Ok. Já temos um ângulo superior a esse. Eu vou contar até 3, você vai soltar o pé do freio de uma vez e ele vai adotar de 0 a 3 km por hora Então, a velocidade da nossa descida. Vamos lá. 2, 3, solte de vez. Olha lá. O freio já atuou no carro, é o freio que está atuando, controlando automaticamente. Dá até para colocar ela aqui em neutro, que não tem problema nenhum, né? O sistema de freio vai atuando mesmo. Em cada roda independente. Então tá vendo, pessoal? O controle de descida é muito bom para quando você não tem toda aquela experiência no off-road, o carro não deixa embalar. Isso te dá muito mais controle para superar o obstáculo e também muito mais segurança. Mesmo com o carro desengatado, o sistema continua funcionando. E lembrando que em algumas circunstâncias, se o nosso percurso de descida é muito longo, nós podemos aplicar de forma progressiva, pré-estabelecer a velocidade no pedal e ele começa a descer de acordo com aquilo que nós pré-determinamos. Vem de 0 a 3, mas se nós tocarmos o acelerador, levarmos ele de 6, 7 km por hora, tirarmos o pé, ele adota essa velocidade e no momento que nós pisamos no freio, por um obstáculo à frente, uma coisa assim, volta de 0 a 3 novamente e assim por diante, entendeu? Bem tranquilo, né? Agora nós vamos fazer um exercício aqui onde algumas rodas se perdem, que é o sistema de rolete. Então vamos acessar aqui o obstáculo, estamos passando agora com as duas dianteiras. Aqui é o ponto do rolete, certo? Então aqui se eu tracionar, ela consegue sair. Sem que de repente a gente tenha nenhuma dificuldade de passar por um terreno com situações de tração irregulares, entendeu? Agora vamos aqui na transposição, vamos inclinar o carro, que é uma inclinação lateral primeiro, e depois ali no meio nós vamos fazer uma espécie de um X, trabalhando com duas rodas elevadas. Então vamos lá, colocar aqui no ponto. Ok. Estamos praticamente no momento do X, ó, tá vendo? Só tem duas rodas tracionando, ó. Agora ela faz um movimento pendular, ele tá com uma roda elevada. Inclusive, abrindo a porta aqui, nós não temos torção de conjunto. Mesmo ela sendo uma monobloco, né, Vitor? Exatamente. Isso mostra o quanto a nossa plataforma é robusta e capaz de superar aqui qualquer desafio, qualquer obstáculo. Sem dificuldade nenhuma. Agora, sempre que você vai fazer uma transposição, uma coisa que tem que tomar sempre bastante cuidado é a velocidade. Porque se você faz um exercício desses muito rápido, no contragolpe é aí que é perigoso da picape tombar. Então aí não é um problema da picape, é um problema do exercício mal feito. Você tem que fazer isso sempre devagar. Aqui a gente agora tem uma outra inclinação, né, uma inclinação oposta. Como vocês conseguem ver,
Ela passa muito bem aqui, né, Vitor? Muito bem, super tranquilo. Não tem dificuldade nenhuma. E aqui, mais uma vez, a gente tem quase que duas rodas no alto, né? Suspensão totalmente independente dianteira e traseira, tem uma boa articulação, consegue passar numa boa. Agora a gente tem aqui uma mini caixa de ovos, certo? Sim. Exatamente a mesma situação, onde nós vamos estar testando a capacidade de tração que ela tem e torção e rigidez da carroceria. Então vamos lá, ó. Vamos passar primeiro a primeira roda. Agora começa a fazer aqueles X. Mas o legal é que ela não raspa embaixo, né? A altura em relação ao solo é suficiente para atravessar isso uma boa, né, Vitor? Exatamente. A gente tem 26 centímetros de altura em relação ao solo. Que consegue passar também aqui numa boa. Um detalhe legal aqui é o fato da suspensão totalmente independente. Ela é muito mais confortável que uma picape de eixo rígido. Você percebe isso aqui dentro, né? Porque a suspensão articula mais tanto a dianteira quanto a traseira. E isso acaba fazendo toda a diferença, né? Exato. Além de trazer o conforto, né? Se você Principalmente estrada, conforto, né? Principalmente conforto. Não perde capacidade de carga. E a performance também numa estrada, em curvas de alta, é excelente. Bem tranquilo. Agora, nós vamos fazer aqui um teste pequeno de imersão. Aliás, qual é a capacidade de imersão dessa picape? 50 centímetros. 50 centímetros é o homologado aqui para Rampage. A gente tem aqui uma passagem que está parcialmente inundada, né? Então, o que nós vamos fazer? Passagem em água, pessoal, é aquela história, sempre devagar. Você não pode entrar muito rápido, porque se você fizer uma onda muito grande na frente da picape, ela pode vir para o sistema de admissão de ar e aí você vai ter um problema muito sério. Qual é a velocidade ideal de passar daqui? Nós podemos passar aqui por volta entre 5 e 7 km por hora. Tá? Ou seja, é sempre devagar para não ter problema. Mas aceleração constante. Para quê? Porque se você tiver algum problema de água um pouquinho mais alto, não volta água pelo escapamento da picape, né? Então, passagem em água, você não para no meio, vai de uma vez. E tá bastante tranquilo. Não tem problema nenhum para passar. Estamos usando aqui o 4x4 Low, que mantém ela presa aí na primeira marcha, para te dar um pouco mais de tração. Mas foi bem fácil, né, Vitor? Muito fácil. Não teve problema nenhum, né? Nenhum. Foi bem tranquilo, como vocês viram. A capacidade de atravessar alagados também é muito boa aí na Rampage. Bom, concluído aqui o test drive, Vitor, ajuda a gente a entender então. Na cabeça da RAM, né, da marca, quem é o cliente de cada uma das versões? Qual que é a opção que vocês pretendem fazer? Começando pela versão de entrada, que seria a Rebel Diesel, certo? Correto. Então vamos lá. A Rebel Diesel, ela tem uma pegada mais... É uma pegada off-road, né? A gente tem um pneu de uso misto, plásticos para uma proteção off-road, um interno preto em couro com colunas e teto forrado em preto. Então é um cara que gosta de uma aventura, ele gosta de escapar da cidade, subir uma montanha, levar a mountain bike dele na caçamba, e a gente pensou aqui mais para um cliente mais jovem. Então seria a mais aventureira de todas? É a mais aventureira de todas e mais a gente tem uma acessível. Preferência, os jovens têm uma preferência pela pegada da Rebel. Bom, aí a gente pula para Rebel com motor 2.0 turbo gasolina, que já dá uma pegada bem diferente em matéria de performance. E esse cliente? Esse cliente, ele tem as características do que eu acabei de citar, mas ele está atrás de uma performance maior que o motor Hurricane 4 proporciona. Então ele gosta de acelerar, mas ele não abre a mão desse lado aventureiro, dessa escapada da cidade. Então aí já tem uma diferença, né? Um que é um cliente acaba sendo o aventureiro mais racional com o diesel e o outro que já quer mais a emoção da performance. Aí a gente chega na versão Laramie Diesel, que inclusive é essa que eu estou dirigindo. Qual é o cliente dessa? Aqui é mais um executivo e que gosta de ir para o campo, pode ter uma casa de campo, pode estar na fazenda, mas é uma pessoa mais sênior. A gente vê aqui o visual dela. Combina mais. A gente chama de uma versão mais elegante. E que passa mais tempo na estrada que na terra. Exatamente. Quando a gente vai para a versão gasolina dessa, né, que seria o motor 2.0 turbo gasolina, aí o que muda nesse perfil de cliente?
Esse perfil de cliente, assim como a Rebel, ele quer uma performance do motor turbo gasolina. Então ele gosta, ele passa bastante tempo na estrada, viaja com esse carro, carrega quando ele tem que carregar as coisas na caçamba e ele busca aqui uma performance superior que o motor turbo gasolina, entrega. Olha aí. E por fim, chegamos na versão RT que só tem a motorização 2.0 turbo gasolina. E esse, quem que é? Esse aqui é aficionado por velocidade. A RT, como você mencionou, só equipada com turbo gasolina e é a picape mais rápida, mas que tem o melhor 0 a 100 produzido aqui no Brasil. Portanto, o cliente tem opção dentro da Rampage para ele escolher o cara do diesel, que vai ter um pouco mais de controle de consumo, vai ter uma picape um pouco mais acessível, a gasolina para quem quer mais performance e no caso da versão RT, para quem realmente só quer a performance. Exatamente. É isso aí. Pessoal, vocês viram aqui nesse teste rápido que a gente fez aí com a versão diesel, para vocês terem uma ideia de como funciona aí a distribuição da Rampage. Mas o ponto principal é a picape hoje no mercado brasileiro com a maior opção e variação de opções para atender todos os tipos de cliente. Curiosidade de muita gente é a respeito da resistência e durabilidade da Rampage. Também tivemos a oportunidade de, num evento que a Ram fez, num circuito de pista, para mostrar a durabilidade da picape. Vamos entender como isso aconteceu agora. E a Rampage está sendo submetida a um desafio absolutamente inédito. Mas para explicar isso, mais uma vez, trouxe meu amigo aqui, Ricardo Dilser, assessor técnico da Stellantis. Já teve várias vezes com a gente aí no canal, que vai explicar o que está acontecendo. Vamos lá, Dilser. O que é esse super desafio da Rampage? Em primeiro lugar, se trata do maior test drive já feito por uma picape. Picape. No Brasil, certamente. São 24 horas com 4 carros. As versões que estão aqui na pista on-road são as versões turbo gasolina, 272 cavalos. A versão RT, né? A RT, tá? E a gente tem algumas Larames rodando também, porque a turma queria dar a volta de carro, né? Mas o mais legal é o seguinte, são 24 horas sem parar. Nós temos uma assessoria da CBA, Confederação Brasileira de Automobilismo, para homologar essa prova para a gente, um órgão absolutamente transparente, independente, que está aqui para homologar esse nosso test drive de 24 horas. A gente está aqui no circuito Pan-Americano, na pista da Pirelli, e esses carros não pararam. Essa prova começou ontem, às 15h30, e vocês estão no melhor momento, porque ela está para acabar. Temos mais aí 90 minutos. Vamos conferir o encerramento, hein, pessoal? Temos mais aí um pouco menos de 90 minutos para acabar essa prova, 24 horas. E uma coisa legal, porque, obviamente, a gente tem mais de 200 pessoas envolvidas nesse projeto todo, né? E além de ser, de fato, uma certificação da durabilidade da picape, a versão RT, como você disse bem, Jorge, ela traz uma esportividade que poucas picapes no mundo têm. E o legal é isso, né? A gente submeteu uma picape a um circuito e a galera tá quase 24 horas rodando sem parar. Pessoal com o pé embaixo, né, Dilson? Não tá nem devagarzinho. Pé embaixo. Obviamente que a gente tem questões ligadas à segurança, né? Mas aqui na reta, por exemplo, eles passam a 150 km por hora. Então, a gente tem um cuidado, tem uma equipe técnica, e vou ter o prazer de mostrar isso para vocês, que faz e está fazendo essa manutenção durante 24 horas. Ah, mas dá manutenção? Bom, só de combustível aí a gente está imaginando mais de 1.500 litros para 4 carros. E aí tem uma manutenção olhando os itens de segurança. Pneu, não dá para andar com pneu meio careca, meio bom, né? Então o pneu chega numa condição onde os nossos técnicos olham e qualquer tipo de dúvida, põe pneu novo. Pastilha de freio, mesma coisa. Aqui os freios são altamente exigidos. A gente está num autódromo, mas é uma pista bem seletiva, uma pista ligada ao desenvolvimento de pneu, né? Uma pista de engenharia. O carro sofre muito aqui. Então a gente tem equipes técnicas de, primeiro, alimentação para todo esse povo, cuidados técnicos. Então a gente tem ambulância, o time da UTI, nós temos os técnicos ligados à manutenção do carro e a gente tem uma equipe especializada em manutenção preventiva e rápida, fora o time de pneu que está dando suporte para nós.
Pessoal, vamos ver agora os detalhes de como tudo isso funciona. Vocês estão achando que é brincadeira aqui a volta? Não é, pessoal. Olha só, eu tenho aqui duas situações. Um pneu que foi muito usado, inclusive, ó, o ombro dele já chegou aqui na lona. E aqui do outro lado a gente tem o mesmo pneu novo. Então vamos lá. Dilcer, esse pneu aqui rodou aproximadamente quanto aqui na pista? Numa situação de extrema utilização, uma utilização de corrida, né? Ele tem uns 400 quilômetros. Mas com o pé embaixo, que é uma situação Pé completamente embaixo, né? diferente. A gente vê que essas marcas aqui que são relacionadas à tração, frenagem, né? A potência do motor e a frenagem, elas são bastante íntegras. E esse ombro aqui, como a pista da Pirelli tem muita curva à direita, é um circuito de traçado Ele gasta mais de um lado que do outro. Exatamente. Então você tem curva aqui que você faz a 120, 130 por hora e que ela dura 6, 7 segundos com o volante virado, um motor de 270 cavalos, toda a potência pendurada aqui em 2 polegadas de pneu, né? Inclusive, pessoal, eu tô aqui com um profundímetro, que é justamente para a gente conseguir medir aqui o sulco do pneu, né? Então, quando a gente olha aqui o profundímetro, ele tá com 4 milímetros. Ele ainda não chegou no TWI, que é a marca de segurança, mas aqui o problema foi justamente chegar na lona. Só para vocês verem a diferença, quando a gente pega aqui um pneu zero, olha só, aí a gente vai para quase 9 milímetros de sulco. E aí, assim, a temperatura desse pneu, numa situação extrema, Dilson, chega a quanto na pista? A gente chegou, nos primeiros testes que nós fizemos, a temperatura estava bem elevada a semana passada, a gente estava falando de 37 graus, e no ritmo de corrida que nós imprimimos aqui ao carro, que não tem nada a ver com a utilização normal dela, o pneu chegou a 170 graus. 170 graus 170 o graus, pneu, exatamente. temperatura. Agora, essa estação que vocês estão vendo aqui, pessoal, é justamente onde é feita a troca do pneu. É um esquema quase que meio que Fórmula 1, né? Mas é. O Edgar trouxe toda a equipe dele, que é uma equipe formada nas pistas de corrida, e faz Porsche Cup. Esse homem aqui já trocou mais de 1 milhão de pneus, mais de 1 milhão de pneus na vida. Não é força de expressão, é mais de 1 milhão de pneus na vida. E o Edgar, com todo o conhecimento dele e a equipe técnica, toda vez que o carro para aqui, ele faz uma análise técnica, não só do desgaste, como em relação à segurança. Né? Então, às vezes, a gente troca pneu aqui, não é porque acabou o pneu, mas é uma questão de segurança, porque a gente está numa pista andando em alta velocidade. Então, essa equipe técnica aqui faz essa avaliação e a gente vem fazendo essa manutenção preventiva, trocando os pneus. Agora, foi só pneu ou também teve situação aí de disco e pastilha? Temos também pastilha, né? A pastilha, a gente não deixa ela passar de meia vida por uma questão de segurança. Então, toda vez que para aqui, o time do Edgar faz a análise dos pneus, saca o pneu para fazer uma análise, tem uma equipe técnica dos mecânicos e do time de engenharia que faz uma análise, primeiramente, visual do consumo da pastilha de freio e qualquer tipo de dúvida a gente troca a pastilha também. Agora, uma coisa importante, o pessoal da CBA está aqui para ter certeza que ninguém põe a mão no câmbio, nem no motor, nem em partes estruturais, é isso? Isso, exatamente. Então a CBA, ela está fazendo aqui, né, toda a homologação dessa prova, 24 horas, e é um órgão absolutamente renomado e conhecido mundialmente, a Confederação Brasileira de Automobilismo, transparente, estão com técnicos aqui, e tudo que é ligado à manutenção e segurança, nós podemos mexer, trocar, substituir. Né? Agora, itens que são fundamentais à locomoção do veículo, motor, câmbio, suspensão, a gente não pode mexer, senão não é homologado às 24 horas. Para quem diz aí que o motor e o câmbio é frágil, olha aí a prova. Dilcer, aqui a gente está numa estação de troca rápida. O que acontece aqui? O circuito pan-americano da Pirelli é um circuito de desenvolvimento, de engenharia, né? Então não dá para você vir aqui trocar o pneu e falar, Pirelli, troca meu pneu. Não é. Esse é um circuito fechado de desenvolvimento, de engenharia. Então a gente montou esse stand aqui dentro da pista para fazer esse suporte, esse atendimento rápido. O carro chega, o pneu é analisado, em caso de qualquer dúvida com relação ao desgaste ou segurança, o pneu é trocado, vem para cá, desmonta o pneu da roda nessa máquina, ele corre para aquela esteira até o final, é retirado o pneu antigo e colocado o pneu novo. Depois disso, o pneu vai para a máquina de balanceamento, coloca a calibragem estipulada pelo fabricante, no caso aí a Pirelli junto com a Stellantis, né, usando a marca RAM, e fica prontinho para a próxima troca. Tem mais coisa para vocês verem. E para rodar 24 horas, vai muita gasolina, né, Dilcer? Vai bastante. Essa aqui é a última estação. A primeira estação é aquela que eu falei para vocês, o cheque mecânico de pneu. Depois, se tem algum tipo de manutenção, troca do pneu ou pastilha de freio,
é feito lá. E aqui é uma área completamente isolada. Aqui é a área de abastecimento. Aqui os carros são abastecidos para poder retornar à pista. A autonomia que a gente está encontrando aqui é aproximadamente entre 1h30, 2 horas, depende do piloto. Tem piloto que está fazendo 10 km por litro, tem piloto que está fazendo 2. Mas a vida é assim. Bem baixo. Mas a vida é assim. E aí para aqui nós temos um apoio técnico e de segurança do Corpo de Bombeiros. Essa área é completamente isolada, fica só o piloto dentro do carro, o abastecedor, aos cuidados do bombeiro. O carro é abastecido e ganha a pista novamente. Eu tô vendo que tem vários extintores aqui em volta justamente para qualquer eventualidade, né? Exatamente. A gente só pode fazer esse tipo de abastecimento aqui, né, com o apoio do Corpo de Bombeiros. Tá vendo, pessoal? Toda a segurança para poder fazer esse teste. Mas agora, nós vamos ver na prática isso aí, como é que funciona? Depois de toda a estação, eu te convido a fazer parte dessa jornada das 24 horas. Vamos correr porque ela está acabando. Você vai guiar ou eu guio? Dilser guia, que é mais emocionante. Vamos lá. Adorei. Bora! Bom, pessoal, agora é hora da gente ir para a pista e ver o que vai acontecer, né? A gente vai ter uma ideia do que está acontecendo com as picapes que estão sendo homologadas, né? Obrigatoriedade aqui no campo de provas, usar capacete. Então, isso é uma questão de segurança, né, Dilser? Segurança e nós temos alguns protocolos a serem seguidos, né? 24 horas, acho que o primeiro ponto que nós discutimos com o time era a segurança. Desde a manutenção, para todos aqueles que estão dirigindo, que estão dando suporte na pista. Então o capacete faz parte de um desses protocolos ligados à segurança. Bom, então como a gente está seguindo todos os protocolos, a gente está usando uma outra picape, que não são as da homologação, justamente para fazer a gravação. Mas é o mesmo motor, né, Dilser? É o mesmo motor. Essa aqui é um GME, né? É o nosso 272 cavalos, 400 Nm. Exatamente. Câmbio de 9 AT9. marchas, exatamente. Um motor muito gostoso de andar aqui na pista. É uma picape bem rápida, então a gente tem que... Aliás, uma das mais rápidas do Brasil no 0 a 100, né? Uma das mais rápidas e a mais rápida, a mais veloz da RAM no mundo. Isso é verdade. 220 km por hora de máxima. De máxima, ela é muito mais rápida do que as grandes, né? Justamente por ser a gasolina e por ser uma intermediária, né? Então a relação peso-potência é extremamente favorável, né? Exatamente. Aqui na pista, os nossos convidados, eles dirigem, e aí a gente leva em consideração, né? Não só a aptidão e a vontade de estar guiando, né? Mas podem dirigir entre 20 minutos até 2 horas. O convidado, hein, pessoal? Olha que legal. Exatamente. Então, tem a oportunidade de realmente se divertir com a picape, né? Se divertir. A gente fez uma pista montada junto com o time da TSO, que é uma empresa especializada, né, em test drive, com a ajuda da CBA, da Confederação Brasileira de Automobilismo. Então tem alguns pontos que a gente mapeou aqui com relação à segurança. Então, os pontos de frenagem, ponto de reaceleração. A gente está chegando no finalzinho da prova, o meu time e eu aqui, porque quando a gente fala de 24 horas, não é 24 horas que a gente fica acordado, né? Porque para preparar o evento e fazer tudo começar, né? Então, minha equipe junto comigo aí, a gente está beirando aí 48 horas sem dormir, mas se divertindo. Muito. Na parte da madrugada é legal e cada ponto que a gente vai superando, né? 5 horas, 10 horas, 1000 milhas, tem carro aqui que já rodou perto de 2.000 quilômetros. A comemoração que o time faz pelo rádio, assim, é sensacional. Estamos chegando no final da prova e nenhum incidente. Bom, tudo funcionando perfeitamente. Dilser, eu tô vendo que você tá andando bem suave, né? Bem suave. Nós estamos andando rápido. Não tá o padrão Ricardo Dilser. Não, nós estamos andando rápido, mas a gente está andando suave para poupar o carro. Esse é o ritmo aqui, né? Então a gente anda com velocidade elevada, mas sem judiar dos freios, dos pneus, porque a gente tem... Primeiro, a questão da integridade, né, do veículo e de quem está utilizando o carro, né? Então é um carro que a gente consegue andar rápido sem judiar, se divertindo aqui, como a gente está fazendo. Muito legal. É um ritmo de viagem rápida. E é impressionante quanto essa picape tem de estabilidade com essa suspensão traseira totalmente independente, né? Isso é um ponto muito legal, que além de no fora de estrada isso ser muito bom para conforto, quando você vem para a pista você também observa
essa superioridade aí do sistema de suspensão. Agora o Gilser passando aqui a outra picape. E agora ele vai fazer o que ele sabe, né, Gilser? É isso? Vamos gastar pneu, né? Vamos gastar pneu? Só por isso que eu deixei o Gilser dirigir. Porque com ele dirigindo, deixa eu pegar aqui a alça de segurança técnica do teto, né? Tem um nome aqui específico, essa alça de segurança. Mas você já conhece o Gilser dirigindo, né? E não é todo dia que a gente pode vir num circuito de pista que carros muito potentes dirigem e fazer isso com uma picape. Isso uma das é legal. mais velozes do Brasil. Isso é legal, é. A gente trazer uma picape para rodar 24 horas no autódromo, eu acho que é um grande desafio para a marca, né, que ela é muito conhecida no agro, nas picapes grandes, e agora permeando esse momento, né, da esportividade. Então a gente tem proprietário que tem Porsche, que tem Jaguar e comprou uma Rampage RT. Então, para se divertir. Esse ar, né, que nós temos da esportividade dentro da Rampage é uma coisa assim sensacional. E a gente está conseguindo explorar isso aqui no autódromo. Pessoal, é muito legal. E o mais de tudo, né? Você às vezes tem a sensação de não estar dentro de uma picape. Parece que você está dentro de um sedã. Pelo conjunto, pela estabilidade que essa picape tem, né? A tração integral dela, que apesar de ser sob demanda, faz a variação constante. Então ela é prioritariamente dianteira, só que consegue transferir até 50% para traseira. O que você percebe? Você tem um conjunto muito equilibrado aqui, né? Muito, muito. E um câmbio de 9 marchas que sempre acaba buscando o melhor de cada situação. A gente tem aqui uma condição de muito torque, né? O motor turbo consegue ter uma disponibilidade de torque em ampla faixa de rotação. Então, aqui na pista ele se torna muito prazeroso. Lembrando, né, pessoal, esse motor, originalmente aqui no Brasil, movimenta um carro muito mais pesado que o Wrangler, né? Isso, exatamente. Então, assim, quando você pega uma Rampage, que é efetivamente um carro menor e mais leve, aí é que você consegue ver toda a diferença desse conjunto mecânico. Inclusive no Wrangler é um automático 8 e aqui é um automático 9, tem uma marcha a mais, né? Exatamente, dá para aproveitar ainda mais. Dá para escalonar ainda melhor aí a distribuição. Pessoal, estudo para quê? Para vocês verem o quanto que o conjunto mecânico da Ram é confiável. Tá? O conjunto mecânico da Ram, em especial na Rampage, é um conjunto que aguenta o 4x4, aguenta o dia a dia e aguenta 24 horas dentro de um circuito só, abastecendo, trocando pneu e trocando pastilha. O resto, tudo sem mexer. Portanto, e aguenta eu e o Jorge. Nós dois ainda aqui e o Gilser fazendo as loucuras dele, que é sempre legal andar com ele, né? Vocês já viram várias vezes ele no canal, mas essa experiência é diferente porque é uma picape, né? Então é totalmente diferente. Eu achei que eu ia passar mais medo aqui, até que não, tá? Já passei outras vezes mais medo com o Gilser em outras situações, mas hoje tá fácil. De toda forma, o mais importante de tudo isso, Rampage é uma picape que chega mesmo ao mercado brasileiro com um conjunto completo e aí atendendo muito bem quem precisa de uma picape, quem precisa de um carro para o dia a dia e até mesmo quem quer sentar o pé na picape. Vocês estão vendo que ela está preparada para tudo isso. Consumo. Esse é um ponto polêmico em qualquer automóvel. Como a gente ficou bastante tempo e rodou muito aqui com a Rampage, fizemos várias medições. Numa condição bastante favorável na estrada, olha, número excelente, 12,3 km por litro, mas foi uma situação bem favorável. Também pegamos uma situação bem desfavorável em trânsito pesado dentro da cidade. Aí ela ficou bem abaixo do Imetro, com 6,1 km por litro. Então a gente consegue ver, além das outras medições que a gente fez, que o consumo vai depender muito de como a picape está sendo utilizada. E para fechar essa questão do consumo, depois de mais de 1.000 quilômetros rodados com a picape, 28 horas de condução nas mais diversas situações, a gente ficou com um consumo final de 8,6 km por litro, em situação bastante mista. Número melhor do que aquele declarado para esse carro na cidade, porém um pouco abaixo do número declarado para a estrada. E para a gente fechar o vídeo, qual é o preço aqui dessa versão? A Rebel com motorização gasolina. Aproximadamente R$ 255 mil.
como a gente mostrou aqui no vídeo, existe aquele pacote que acrescenta alguns equipamentos, que aí você soma mais R$6.000. Qual é a conclusão que a gente pode tirar desta versão aqui? Pois bem, a Rampage ela não é uma picape média, ela é uma picape intermediária, com uma construção monobloco. Mas os pontos positivos aqui, incontestáveis, é o elevado desempenho com motor a gasolina, uma picape muito tecnológica, né? Bastante tecnologia embarcada, sistema de assistência à condução e já conectada de fábrica, e também muito prática para o dia a dia, uma vez que ela é um pouco menor do que as picapes médias. Ela é uma picape perfeita? Não, existem pontos de melhoria. Vou citar alguns aqui. A falta das câmeras 360 graus pela faixa de preço onde ela está, melhoria nos pontos de ancoragem aqui, que poderiam ser mais interessantes, o uso de um step temporário, né, para uma picape que tem uma proposta off-road, ainda mais com esse pneu todo terreno, rasgou o pneu lá no meio do barro, você vai botar aquele pneu fininho? Não é uma solução muito legal. Aquele acabamento da lanterna traseira que também poderia ser um pouco melhor. Ou seja, são alguns detalhezinhos que certamente fariam da Rampage uma picape melhor. Mas quando a gente olha o geral, certamente a conta é bastante positiva aqui para quem está precisando comprar uma picape, não quer ter aquelas picapes maiores e, acima de tudo, quer conforto, desempenho e tecnologia. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.